Minha filha escondeu as fotos da família, mas cortou meu rosto fora, e a verdade me deixou devastado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. André nunca imaginou que chegaria o dia em que se sentiria um estranho para a própria filha. Lúcia, a menina de 14 anos que ele costumava carregar nos ombros, levar para a escola todas as manhãs, abraçar apertado sempre que caía tempestade com trovões, agora estava erguendo um muro gelado entre os dois. Lúcia, já jantou, filha? André bateu na porta do quarto, tentando manter a voz serena. Nenhuma resposta. Ele inclinou o ouvido e escutou claramente o som da porta sendo trancada logo após passos apressados. O quarto mergulhou no silêncio. André voltou para a cozinha. Clara, sua esposa, lavava a louça, com o rosto cansado. Ela trancou a porta de novo? Perguntou sem nem se virar. Sim. Mas você reparou que ela está diferente? André hesitou. Clara suspirou. É a adolescência, amor. Vai ver que ela está apaixonada. André queria acreditar naquilo. Mas sabia que havia algo mais. Algo mais profundo. Mais assustador. 3 meses antes, Lúcia ainda era aquela menina radiante, que adorava se sentar ao lado do pai para assistir documentários sobre astronomia. Mas agora, bastava ele entrar na sala, que ela se levantava e ia embora. Não o chamava mais de pai, e sim de senhor. Sua voz era monótona, como se tivesse sido programada. Numa noite, André chegou em casa mais tarde. A luz do quarto de Lúcia ainda estava acesa. Curioso, ele se aproximou, pensando em lembrá-la de dormir cedo, mas então parou. Pela fresta da porta, uma luz trêmula, como uma pequena chama, escapava. André se abaixou silenciosamente. Lúcia estava sentada no chão. À sua frente, uma foto da família ele, Clara e Lúcia, tirada num parque durante o inverno. Nas mãos da menina, uma tesoura. Ela cortava o rosto de André da foto. Em seguida, soltou um sorriso frio e murmurou algo inaudível. O pedaço com o rosto dele foi amassado e jogado dentro de uma caixinha metálica de onde subia uma fina fumaça. André recuou. Seu corpo congelado. Cada passo de volta ao quarto era como arrastar chumbo. A sensação de inquietação o envolvia como uma corda apertando o pescoço. Na manhã seguinte, ele bateu na porta do quarto da filha mais cedo que o habitual. Lúcia, você já acordou? Não me chame de filha. Respondeu uma voz fria lá de dentro. Eu não pertenço mais a esse modelo. Que modelo? André perguntou, confuso. O modelo do pai. Do patriarca. Do guardião da jaula chamada família. Ele permaneceu ali, em silêncio, com a mão pousada sobre a porta de madeira gelada. Na escola, André começou a investigar com cautela. Por meio de um colega Felipe, professor de educação física, soube que Lúcia costumava sentar-se no fundo da sala, mas era extremamente participativa no clube de história. O responsável pelo clube era Renato Oliveira, um professor recém-transferido de São Paulo. O professor Renato é idolatrado por várias alunas. Disse Felipe. Elas o chamam de mestre da iluminação. Mas é estranho, elas falam como se tivessem decorado um manual. André forçou um sorriso. Mas por dentro, o aperto no peito aumentava. Naquele jantar, ele decidiu puxar assunto. Lúcia, fiquei sabendo que você anda participando bastante do clube de história. Tem achado interessante? Lúcia colocou o garfo sobre a mesa, sem olhar para ele. Interessante é entender por que a sociedade precisa sair da escuridão. Como assim? Se não existissem os homens, a humanidade já teria avançado muito mais. Clara engasgou com a água. André ficou em choque. Lúcia. Ele falou baixo. Por que você pensa assim? Quem te disse essas coisas? Você não precisa saber. Respondeu a menina, levantando-se, com um olhar cortante. Você é o tipo de homem do qual as mulheres precisam se libertar. Os passos de Lúcia ecoaram escada acima. A porta do quarto se fechou com um estrondo. Clara permaneceu sentada, paralisada, com o copo ainda nas mãos. Amor. Eu tô com medo. André abaixou a cabeça. Alguém está envenenando a cabeça dela. Pode ser o professor Renato? Clara murmurou. André não respondeu. Mas o nome dele pulsava na sua mente como um tambor ameaçador. Naquela mesma noite, ao limpar a sala de estar, André encontrou por acaso um caderno caído atrás do sofá. Era da Lúcia. Na última página, havia uma redação escrita à mão com o título
A liberdade começa pela rejeição ao pai. No final do texto, uma assinatura estranha. R. E logo abaixo, um trecho curto. O pai é um modelo ultrapassado. Preciso aprender a viver sem ele. Uma semana depois, André foi à reunião de pais. Renato estava no palco, vestindo uma camisa branca, cabelos presos cuidadosamente, olhar penetrante por trás dos óculos finos. Ele sorriu e falou com uma voz hipnotizante. A história não é apenas o passado. É uma ferramenta para libertar o futuro. Cada pessoa, especialmente as jovens, precisa entender que a liberdade só chega quando reescrevemos nossos papéis. Alguns pais aplaudiram. Clara cochichou. Você viu. Ele fala como um líder de seita. André cerrou os punhos sob a mesa. Naquela noite, ao chegar no portão de casa, André flagrou Lúcia sussurrando com uma colega Mariana, da mesma turma. Antes, Mariana costumava visitar a casa com frequência, sempre simpática e educada. Mas agora, evitou olhar nos olhos de André e disse para Lúcia, quase como um segredo. O mestre disse que os pais são temporários. Precisamos criar nossa nova família espiritual. Lúcia assentiu. Seus olhos já não tinham mais o brilho da menina que costumava abraçar o pai quando tirava nota baixa ou chorava ao ver um passarinho morto. Aquela noite, André não conseguiu dormir. Foi até a varanda, acendeu um cigarro, hábito que havia abandonado havia 8 anos. O vento gelado soprava, trazendo consigo o som de uma gravação vindo do quarto da filha. Pelos fones de ouvido, ele ouviu vagamente. Não permita que os sentimentos te prendam. Aprenda a eliminar as figuras ultrapassadas mesmo que seja seu próprio pai. André voltou para o quarto. Clara estava deitada, virada para a parede. Ele se deitou ao lado, e perguntou baixinho. Você está com medo? Clara demorou a responder. Depois de um tempo, disse. Sim. Tenho medo que um dia ela não seja mais nossa filha. André ficou olhando para o teto, o coração apertado. Sentia que estava perdendo a filha para uma força invisível, doce e ao mesmo tempo mortal. E o pior de tudo. Ele não sabia o que fazer para salvá-la daquilo. Você é o tipo de homem do qual as mulheres precisam se libertar. André repetiu essa frase mentalmente a manhã inteira. Ela perfurava seu peito, cada palavra como uma lâmina fria. Ele não contou para ninguém, não sabia como contar nem tinha coragem. Aquilo não parecia uma rebeldia adolescente. Tinha lógica. Tinha doutrina. Lúcia não estava com raiva dele e ela o desprezava. Naquela noite, enquanto estava sentado na sala, André ouviu batidas na porta. Era a vizinha Dona Marisa. Ela morava sozinha com 3 gatos e costumava conversar com Clara toda manhã quando regavam as plantas. O que houve, Dona Marisa? André perguntou ao abrir a porta. Ela lhe entregou um panfleto. Vi a Lúcia distribuindo isso para os coleguinhas dela no parque hoje à tarde. Achei que você devia ver. André pegou o papel. No panfleto, um desenho feito à mão, um homem sendo rasgado ao meio, com olhos de mulheres brilhando intensamente acima. Abaixo da imagem, os dizeres. A sociedade seria melhor sem os homens. E no canto direito inferior, um carimbo, Clube da Iluminação Histórica Escola Santa Teresa. André agradeceu Dona Marisa e fechou a porta lentamente. Durante o jantar, André colocou o panfleto bem no meio da mesa. Você distribuiu isso para seus colegas? Lúcia lançou um olhar rápido, depois continuou com os hashes com toda a calma. É parte do processo de despertar. Despertar de quê? Perguntou Clara, com voz suave. De um modelo distorcido. De uma sociedade que molda a mulher como dependente. Do que chamam de pai. André conteve-se. Quem te ensinou essas coisas? Lúcia deu um sorriso irônico. Ninguém ensinou. O professor Renato só me ajudou a enxergar o que eu sempre senti. Eu não pertenço a esse sistema. Você está sendo conduzida por algo deturpado. Disse André, tentando manter a calma. Não. Deturpado é o senhor. Eu não sou mais sua filha. Simples assim. André cerrou os punhos. Clara tremia. Lúcia se levantou, indiferente, como se tivesse apenas terminado um exercício de casa. Na manhã seguinte, Clara revirava materiais para preparar sua aula. Ela era professora de língua portuguesa em uma escola primária. Enquanto folheava seu caderno de planos, um maço de papéis caiu da gaveta da Lúcia, cópias impressas em tinta fraca, mas com conteúdo muito claro. Para se libertar, é preciso romper os laços tradicionais, especialmente com o pai.
Não se pode construir um verdadeiro feminismo carregando a imagem do homem dentro de si. Uma menina precisa entender que o amor paterno é a forma mais doce de controle. Clara quase largou os papéis no chão. Chamou André e entregou a ele sem dizer nada. O rosto dele empalideceu. André decidiu conversar com Lúcia pela primeira vez em semanas como um pai, mas sem impor nada. Bateu na porta do quarto. Lúcia abriu uma fresta, olhando para ele como para um estranho. O que foi? Só quero conversar. Sem brigar. Você tem 3 minutos. Você lembra da vez em que fomos ver a neve na serra? Quando você se perdeu e chorou sem parar. Lúcia ficou em silêncio. Eu corri pela floresta por 1 hora para te encontrar. E quando te abracei, prometi que nunca deixaria você se sentir sozinha de novo. Você se lembra? A menina o encarou por alguns segundos. Depois respondeu, fria. Aquilo foi piedade. Não amor. A porta se fechou antes que André pudesse dizer qualquer outra coisa. Clara chamou uma colega para ir até a casa. Helena Soares, orientadora educacional. Jovem, de cabelos cacheados e olhar penetrante, ela já havia atendido muitos casos complexos de adolescentes. Helena conversou com Lúcia por 1 hora. Quando saiu, balançou a cabeça. Ela não está em crise. Ela tem convicção. E isso é o mais assustador. O que você quer dizer? Perguntou Clara. Helena falou em tom grave. Ela não sofreu bullying, nem passou por traumas. Mas foi exposta a uma ideologia desenhada para romper vínculos afetivos, especialmente com o pai. É a forma mais fácil de controlar. Isola-se o indivíduo e depois se redefine o mundo para ele. No dia seguinte, André foi discretamente até o portão da escola. Ficou sentado dentro do carro, a alguns metros de distância. Na hora da saída, viu Renato sair junto com um grupo de alunas Lúcia, Mariana e outras meninas. Renato se inclinou e sussurrou algo para uma garota de cabelo curtinho. Você precisa aprender a se erguer sozinha. Ninguém deve te guiar, nem mesmo seus pais. Depois se virou para o grupo e falou mais alto. Lembrem-se, eles amam vocês, não por quem vocês são, mas pelo que representam para eles. Se querem liberdade, precisam abandonar esse amor. Lúcia assentiu, com o rosto vazio como uma estátua. André largou as mãos do volante. Sua garganta se apertou. Em casa, ele contou tudo para Clara. Você tem certeza de que não foi imaginação? Tenho. Ouvi cada palavra com clareza. Clara pegou um caderno da Lúcia que havia escondido dias atrás. Na última página, lia-se: Não preciso dele. O professor é quem me abriu os olhos. André leu cada linha como se fossem acusações contra ele mesmo. No dia seguinte, Clara perguntou baixinho: será que deveríamos buscar ajuda jurídica? Ainda não temos provas suficientes. Respondeu André. Se denunciarmos, vão dizer que estamos tentando controlar nossa filha. Como ela já acredita. Clara murmurou. E se não fizermos nada? Perdemos ela. André olhou para o quintal. O sol brilhava sobre a treliça de buganvílias. Aquele mesmo quintal onde Lúcia passava as tardes pedalando quando aprendeu a andar de bicicleta. Agora, cada vez que ela atravessava o quintal, lançava-lhe um olhar frio. Numa tarde, André entrou no quarto de Lúcia enquanto ela tomava banho. Sobre a escrivaninha, havia um caderno novo. André sabia que estava ultrapassando um limite, mas precisava entender. Na primeira página, estava escrito: todo dia, escreva uma frase que apague o pai. Na página seguinte: ele já não serve para nada. Não o chame de pai. É um instrumento de repressão emocional. Um dia. Não vou lembrar do rosto dele. André segurou o caderno, tremendo. Depois o recolocou cuidadosamente, como se nunca tivesse tocado. Naquela noite, sentou-se na varanda, bebendo um café preto forte. Clara se aproximou, sem dizer nada. Os dois ficaram lado a lado. Em silêncio. Eu acho, disse André, devagar, que estou desaparecendo da memória da minha filha. Não, disse Clara, pousando a mão sobre a dele. Você é o único que ainda está mantendo a lucidez. Então por quê? Ela me vê como inimigo? As lágrimas escorreram dos olhos de Clara. Porque alguém redesenhou o mundo dentro da cabeça dela. Um mundo onde você não existe. No dia seguinte, Mariana foi até a casa de Lúcia. André a viu de longe. A menina vestia um casaco preto e usava uma pulseira com o símbolo de triângulo invertido, o mesmo que ele tinha visto num dos documentos do clube.
Mariana sussurrou quando Lúcia abriu a porta. O mestre disse: não o amoleça. Homens usam sentimentos como correntes. Lúcia assentiu. As duas desapareceram no quarto. A porta se fechou. Numa tarde cinzenta, André decidiu agir. Não podia mais ficar parado quando todos os sinais apontavam para a mesma pessoa, o professor Renato Oliveira. Dirigiu até perto da escola Santa Teresa e parou num café pequeno em frente ao portão principal. Pediu um café preto com gelo, sentou-se atrás do vidro, como um observador silencioso. O relógio marcava 3:30 da tarde. Os alunos começaram a sair. No meio da multidão, ele viu Lúcia caminhando ao lado de Mariana e mais duas meninas, sorrindo levemente, em silêncio. E então, viu ele. Renato Oliveira. Camisa social azul clara, mangas dobradas, cabelo preso num rabo de cavalo. Era alto, caminhava com confiança, mas os olhos estavam fixos no grupo de meninas. Ao se aproximar delas, pousou a mão levemente sobre o ombro de Mariana, inclinou-se e sussurrou: vocês precisam ser fortes. Não deixem que pai ou mãe obscureçam a consciência de vocês. A liberdade não vem da família. Vem da vontade. Lúcia assentiu. Outra menina disse baixinho. Meu pai começou a desconfiar. Renato sorriu. Deixe que pensem o que quiserem. A rebelião é o primeiro passo da maturidade para quem busca a liberdade. André apertou o copo de café com tanta força que quase o quebrou. Naquela noite, André contou tudo a Clara. Mas ela nem teve tempo de reagir. A campainha tocou. Era Lúcia acompanhada de Mariana e de uma garota ruiva chamada Sofia. Oi, pai. Vou dormir na casa da Mariana hoje. Mas antes, temos uma reunião do clube na casa do professor Renato. André se levantou num pulo. Na casa dele? Não é na escola? Precisamos de um espaço privado para discutir. Na escola tudo é monitorado. Disse Lúcia, como se recitasse um texto decorado. Clara hesitou. Lúcia, você ainda é uma criança, seus pais não podem deixar você ir à casa de um adulto à noite. Lúcia a interrompeu. Ele não é um adulto como vocês pensam. Ele é um guia espiritual. Não um tirano como vocês. Sofia interveio. O professor ensina a gente a não viver pelo medo. André deu um passo à frente. Eu proíbo. Lúcia soltou uma risada sarcástica. Proíbe. Típico de homem. Sempre com essa palavra. Clara se apressou, puxando André para dentro. Amor, não piore as coisas. Lúcia se virou, sem se despedir, sem olhar para trás. O portão se fechou atrás das três garotas como uma lâmina. Naquela noite, Clara estava sentada na cama, com as mãos trêmulas. André, nossa filha vai dormir na casa daquele homem. Não. Ela não vai dormir lá. Disse André, se levantando com firmeza. Eu vou averiguar. Ele vestiu o casaco e saiu dirigindo por instinto sem precisar do Google Maps. Um colega havia mencionado que Renato morava no bairro Vale Verde, no final da Rua das Acácias. André estacionou o carro a uma certa distância e seguiu a pé pela escuridão. A casa era de estilo antigo, porta de madeira escura, luz amarela saindo das janelas. Lá dentro, ele viu Lúcia com outras meninas sentadas em círculo. No centro, estava Renato, segurando um grosso livro vermelho, lendo em voz baixa. Quando o pai deixa de ser o centro, a mulher finalmente vê seu verdadeiro rosto. Todas abaixaram a cabeça. Renato ergueu o olhar, encarando o grupo. Hoje à noite, faremos o ritual do fechamento do círculo, símbolo da rejeição ao poder antigo. Uma menina murmurou. Mas meu pai disse que eu não posso mais vir aqui. Renato sorriu. Seu pai tem medo porque está perdendo o controle. Não sintam pena. Libertem-se. André sentiu o corpo gelar por inteiro. No dia seguinte, ao buscar Clara na escola, contou tudo. Você precisa chamar a polícia. Disse Clara, quase gritando. Não temos provas. Precisamos de algo gravado, imagens, algo mais concreto. Estamos perdendo nossa filha a cada hora, André. Ele ficou em silêncio. Um silêncio como o que precede uma tempestade. Alguns dias depois, a escola organizou uma reunião geral de pais. André foi, junto com Clara. No auditório, Renato subiu ao palco. A mesma camisa clara, o mesmo olhar profundo. Boa noite, senhores pais. Começou, com voz serena. Sou Renato Oliveira. Não ensino apenas história. Ensino a identificar a história que foi manipulada. Alguns pais assentiram.
Ele continuou. Muitas famílias constroem poder com base em laços afetivos. Mas afeto, quando atrelado a gênero e papéis sociais, vira corrente. Eu ensino os alunos a se respeitarem antes de respeitarem os pais. Uma mulher chamada Inês, mãe de Mariana, levantou-se. O senhor sabe que minha filha se recusa até a jantar com o pai? Renato sorriu suavemente. Talvez porque ela tenha percebido pela primeira vez que o amor não precisa de uma refeição. Murmúrios se espalharam pelo auditório. André levantou-se de súbito. Professor Oliveira, o senhor não ensina história. O senhor está plantando ódio na cabeça dessas crianças. Renato não se abateu. Eu apenas verbalizo o que muitos têm medo de dizer. Que o pai não precisa ser o salvador. Os olhares se cruzaram de um lado, fúria absoluta. Do outro, calma triunfante. Na saída, Clara segurou o braço de André. Você não pode lutar sozinho. Precisamos de ajuda. Ninguém acredita em nós. Murmurou ele. O Renato é bom em dizer coisas que parecem sensatas. Naquela noite, enquanto organizava os livros na sala, André ouviu Lúcia conversando ao telefone no quarto. Pelo vão da porta, captou algumas palavras. Sim, para aquela cerimônia, já escrevi o discurso. Não quero que meu pai esteja lá. Quero apagar ele da minha mente. O coração dele parou por um segundo. Clara resolveu ligar para um velho amigo, Tiago, que agora trabalhava no departamento de inspeção educacional da região. Precisamos que você investigue Renato Oliveira. Há sinais de manipulação de alunos. Tiago respondeu. Há várias denúncias vagas, mas ninguém apresentou provas concretas. Vou monitorar, mas ainda não posso agir. Clara desligou o telefone, pálida. Eles precisam de provas. Claras. Graves. André ficou pensativo por alguns instantes. Depois falou lentamente. Então eu vou conseguir essas provas. Naquela noite, ele foi até uma loja de eletrônicos e comprou uma microcâmera em formato de luminária apropriada para quartos infantis. Escolheu uma que não acendia, com bateria duradoura e conexão por aplicativo no celular. Ao chegar em casa, instalou o dispositivo na luminária da cabeceira de Lúcia que ficava sempre acesa à noite. Clara mordeu os lábios. André, isso ultrapassa um limite. Eu sei. Respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. Mas se eu não fizer isso, vamos perder nossa filha para sempre. Na manhã seguinte, Lúcia saiu para a escola. André entrou no quarto, conferiu o aparelho. A luz piscava. Estava gravando. Ele olhou ao redor. A luz do sol batia na escrivaninha. Nas paredes, pôsteres com slogans. Liberdade é romper com as raízes familiares. Sem pai. Sem correntes. Ao lado, uma imagem de Renato sorrindo, com o braço erguido como um filósofo. André saiu do quarto com o peito apertado. Naquela tarde, acessou o aplicativo. A tela mostrou Lúcia no quarto. Ela estava sentada à escrivaninha, tirando de uma caixinha várias fotos antigas. Separou as que tinham. André recortou, empilhou cuidadosamente. Depois abriu um caderno vermelho e escreveu. Hoje terminei meu preparo. Ele não fará mais parte de mim. Na segunda-feira seguinte, o dia começou com uma ligação da secretaria da escola. Clara atendeu. Depois de 5 minutos escutando, virou-se para André, o rosto branco como papel. O que foi? Perguntou ele. Clara não respondeu de imediato. Sentou-se no sofá e murmurou. Lúcia. Denunciou você à escola. Incrédulo, André tomou o telefone das mãos dela. Do outro lado da linha, a diretora Ângela Trindade falava com voz neutra. Recebemos uma queixa da aluna Lúcia Oliveira. Desculpe, Lúcia Ribeiro, relatando que o pai está tentando controlar seus pensamentos, forçando-a a abandonar atividades extracurriculares e demonstrando posturas antifeministas dentro do lar. André ficou sem palavras. A diretora continuou. Vamos realizar uma reunião com os pais, professores e um representante do Conselho de Ética Escolar. Contamos com sua presença na quarta-feira. Clara exclamou. Isso não pode ser real. André apenas balançou a cabeça, sentando-se pesadamente. Tudo girava. Naquela tarde, quando Lúcia voltou da escola, André a interceptou no jardim. O que você fez, Lúcia? Ela deu de ombros. Disse a verdade. Você me acusou de controlar seus pensamentos? E não é verdade. O senhor vive tentando me calar, me afastar das aulas do professor Renato. O senhor tem medo que eu pense diferente.
Eu só tenho medo que você seja levada por uma ideologia radical. Lúcia olhou para ele, os olhos completamente vazios. O senhor pensa assim porque faz parte do modelo podre que o professor denuncia. André ficou em silêncio, paralisado. Clara saiu e colocou a mão no ombro do marido. Lúcia entrou em casa sem dizer mais nada, deixando os dois no meio do quintal, envoltos por um frio quase irrespirável. Naquela noite, André ligou o computador para verificar as imagens da câmera escondida. Depois de alguns minutos, viu Lúcia colando algo novo na parede, um novo cartaz, impresso em vermelho: "O pai é aquele que distorce a realidade. Elimine-o, e o mundo voltará a ser reto." Abaixo do slogan, havia um desenho feito à mão. Um homem com o pescoço degolado, o sangue correndo como um rio. Atrás dele, várias garotas de mãos dadas, com rostos sem expressão. André soltou um soluço abafado. Clara entrou e olhou para a tela. "Isso, é no quarto dela?" "Sim. Ela desenhou isso, e pendurou. É inacreditável. Agora já é real." Na manhã seguinte, enquanto organizava a sala, Clara encontrou por acaso um papel no bolso do casaco de Lúcia. Nele havia apenas uma frase: "Libertar-se igual os eliminar completamente aquele homem." Clara caiu de joelhos, deixando o papel escapar das mãos. André se aproximou e pegou o bilhete. A caligrafia era de Renato com a assinatura familiar. R. "O que vamos fazer, André?" perguntou Clara, tremendo. "Juntar tudo. Vou enviar ao Ministério da Educação e, se for preciso, à imprensa. E a Lúcia? Ela está se perdendo e nem percebe." "Eu sei." André entrou no escritório, abriu uma gaveta e pegou uma caixa antiga. Dentro, estavam fotos da família, cartas que Lúcia escreveu quando era pequena, brinquedinhos, memórias preciosas. Ele examinou cada item, era como um fio de luz no meio da tempestade mental que o consumia. Na quarta-feira, a reunião aconteceu no auditório da escola. Presentes, a diretora Ângela, a professora Laura, o inspetor de ética Miguel Cardoso, Renato Oliveira e um assessor jurídico neutro. Lúcia estava sentada à mesa, com os olhos frios como pedra. André sentou-se à sua frente. Clara estava ao seu lado, segurando firme sua mão. A diretora iniciou. A aluna Lúcia fez acusações de controle familiar, especificamente por parte do pai. Renato interveio. "Não tenho uma opinião pessoal, mas devo dizer que o relato de Lúcia se alinha com padrões psicológicos de repressão parental." Lúcia olhou diretamente para André e declarou: "Meu pai sempre tentou me silenciar. Ele não me deixa estudar história do jeito que quero. Ele diz que o professor Renato envenena minha mente. Ele matou a parte emocional que existia em mim." As palavras caíram como tiros. André ficou em choque. Clara desatou a chorar. Renato apenas abaixou a cabeça, fingindo pesar. O inspetor de ética falou: "Ainda não temos uma conclusão, mas será necessário tempo para apurar os fatos. Inicialmente, recomendamos a suspensão temporária da guarda por parte do Sr. André, para evitar conflitos e preservar a saúde mental da aluna." A diretora assentiu. "Enviaremos o documento oficial nos próximos dias." Ao sair da reunião, André ficou parado no pátio da escola, observando os alunos passarem. Todos em silêncio. Alguns professores desviavam o olhar. Os boatos já corriam rápido. Um antigo amigo, João, professor de música, se aproximou e falou em voz baixa: "Eu fiquei sabendo. Você está bem?" André não respondeu. João continuou: "Ouvi alguns alunos falarem de um tal ritual de libertação no clube de história. Nunca me meti. Mas fique atento. Tem algo errado aí." Naquela tarde, Clara entregou a André um e-mail. Chegou na caixa da Lúcia. "Mas eu imprimi. Assunto: o corte final semana que vem. Remetente: endereço anônimo Consciousness at Rebirth. Conteúdo: você já chegou até aqui. Não recue. Ele vai chorar, pedir perdão, usar o passado para te prender. Mas tudo isso é ilusão. Para renascer, é preciso cortar a última raiz. Faça com que ele desapareça da sua mente. Isso é libertação." André terminou de ler. Seus olhos se embaçaram. Clara caiu sentada na cadeira. "Clara, e se um dia ela não nos chamar mais de pai ou mãe?" "Não diga isso. Preciso me preparar. É isso que o professor Renato quer. Sem feridas. Só o esquecimento do pai."
À noite, quando Lúcia já estava dormindo, André entrou no quarto, fingindo verificar a temperatura. Tudo estava calmo. Mas ao abrir o celular, a imagem da câmera apareceu. Lúcia estava sentada na cama, lendo o caderno vermelho. Ele deu zoom, a caligrafia era clara. O dia do rompimento está próximo. O professor disse: quando eu olhar para ele e não sentir nada, isso será a vitória. Lúcia pegou uma foto da família, colocou sobre a mesa e puxou uma tesoura. André não conseguiu continuar assistindo. Saiu do quarto e fechou a porta. Do lado de fora, o vento soprava pelas frestas como um grito silencioso. Na manhã seguinte, Clara sussurrou: precisamos remover a câmera. Ainda não. Eu preciso de mais um pouco. Só mais um pouco. E se a Lúcia descobrir? Então eu assumo. Naquele meio-dia, André ligou para Tiago, o amigo de Clara no Ministério da Educação. Tenho um vídeo. Imagens com slogans extremistas, desenhos mostrando o assassinato do pai, e um e-mail anônimo. Tiago ficou em silêncio por um instante. Meu Deus! Me envie tudo. Hoje à noite. Eu irei pessoalmente inspecionar a escola Santa Teresa. André assentiu. Olhou para Clara. Ainda temos uma chance. Clara segurou a mão dele. E ainda temos uma filha. Naquela noite, quase meia-noite, André estava sozinho diante do computador, segurando um copo d'água, sem gelo, sem açúcar. A casa estava em silêncio absoluto. Apenas o som das teclas e as batidas do seu coração preenchiam o ar. A tela exibia a imagem da câmera no quarto de Lúcia. Ela ainda não tinha dormido. Estava acendendo uma vela pequena, posicionada diante de uma foto, de Renato. André arregalou os olhos. A foto estava emoldurada, colocada entre duas velas, decorada com flores de papel branco. Lúcia sentou-se com as costas eretas, braços cruzados no peito, como num ritual. Depois, curvou a cabeça. André prendeu a respiração. Seu coração parou. Lúcia murmurou, com voz devota: obrigada, professor. Foi o senhor quem me mostrou a luz. Estou pronta para romper a última corrente. Ele não é mais nada dentro de mim. Ela abriu o caderno vermelho, na página seguinte lia-se o título: Imagine que ele desapareceu. Isso é liberdade. Lúcia fechou os olhos e leu em voz alta: quando essa imagem se apagar da minha mente, eu serei verdadeiramente eu. Quando eu parar de reagir ao chamado pai, terei renascido. Em seguida, escreveu no caderno: amanhã, entrarei num mundo sem ele. Eu confio no professor. André se deixou cair na cadeira. Um calafrio percorreu sua espinha. Na manhã seguinte, ele não tomou café. Esperou Lúcia sair de casa e entrou no quarto dela. O cômodo parecia um pequeno altar. Luz suave, cortinas semiabertas, o cheiro de vela aromática ainda no ar. André foi até a escrivaninha, abriu a última gaveta. Lá dentro, havia outro caderno preto. Ele o abriu. Primeira linha. Plano detalhado para eliminar a imagem do pai. As páginas seguintes descreviam cada passo. 1. Parar de chamar de pai, usar ele. 2. Apagar todas as fotos em conjunto. 3. Evitar contato. Não reagir emocionalmente. 4. Realizar cerimônia de ruptura espiritual. 5. Enviar denúncia formal para suspender a guarda. Na última página. O ritual acontecerá em 3 dias. Líder. Professor R. Clara quase caiu quando André lhe entregou o caderno. Não, não pode ser verdade. Você tem certeza de que foi ela quem escreveu isso? Foi. Clara cobriu o rosto, chorando. Perdemos nossa filha. Não. Sussurrou André. Ainda não, Clara. Naquela noite, ele instalou mais uma câmera, escondida na estante, com foco direto na escrivaninha. Também transferiu todos os dados para um HD externo. André sabia. Se fosse descoberto, poderia perder tudo. Mas se não o fizesse, já teria perdido. 2 dias depois, outra noite sombria. Lúcia voltou para casa com uma sacola de papel. Entrou em seu quarto e trancou a porta. Pela câmera, André viu que ela retirou um livro encapado com tecido vermelho escuro, com o símbolo de um triângulo invertido. No centro, a inscrição manuscrita. E. V. A. Ela abriu o livro e o posicionou no centro da mesa. Em seguida, pegou o celular e deu play em uma gravação. A voz de Renato ecoou. Quando sentir que chegou a hora, faça o ritual.
Queime o último símbolo do pai: imagem, memória, nome. A partir disso, seu novo eu surgirá. Lúcia assentiu, como se ele estivesse bem na sua frente. Pegou uma caixa de fotos antigas, separou todas que tinham André fotos com ela, com Clara, algumas dela ainda pequena, sorrindo nos braços do pai. Ela pegou um isqueiro. André pulou da cadeira e correu, desesperado, em direção ao quarto da filha. Lúcia. Ele bateu à porta. Pare com isso. A porta estava trancada. Lúcia, abre a porta. O pai te implora. Aqui não existe pai, a voz dela soou fria. Saia da minha vida. André socou a porta. Essas são suas memórias. É o amor de um pai. É imposição. Ela gritou. O professor disse que só queimando isso eu deixaria de viver com medo. Clara correu, em pânico. Lúcia, sou eu, sua mãe, por favor, não faça nenhuma loucura. 1 minuto depois, a porta se abriu. Lúcia estava lá, com uma fumaça leve saindo da bandeja metálica atrás dela. Em seus olhos havia um alívio estranho assustador. Já terminei. Ela sussurrou, virou-se e fechou a porta. Naquela noite, Clara permaneceu na sala, olhos fundos e olheiras marcadas. André não disse nada. Pegou o HD externo, conectou ao notebook e abriu uma gravação feita pela câmera na noite anterior durante o ensaio do ritual de rompimento. Lúcia lia em voz alta. Ele não está mais aqui. Ele não vive mais dentro de mim. Ele é um tumor que foi removido. Clara caiu em pranto. Vou enviar tudo ao Tiago. Disse André. Não podemos esperar mais. Na manhã seguinte, ele foi encontrar Tiago no escritório da Secretaria de Educação Regional. Em uma sala pequena, só os dois. André colocou o HD sobre a mesa. Todos os vídeos, imagens, falas de Renato, o plano de manipulação e o ritual. Tiago abriu os arquivos. Quando chegou à cena em que Lúcia se curva diante da foto de Renato, Tiago ficou em silêncio. Isso é uma seita. Uma seita disfarçada de prática acadêmica. E as vítimas são menores de idade. Deixa essa parte comigo. Disse Tiago. Vamos abrir uma investigação interna. Mas, André, você precisa se manter em silêncio por um tempo. Não podemos deixar Renato perceber. Você acha que eu ainda tenho tempo? André sorriu amargamente. Naquela noite, com tudo em silêncio, André entrou na sala. Clara dormia no sofá. Ele sentou-se sozinho, segurando um pedaço de foto parcialmente queimada que encontrou no chão do quarto de Lúcia. Nela, restava apenas uma parte de seu rosto, manchada de fumaça e cinzas. Mas seus olhos ainda estavam lá, os mesmos olhos que brilharam ao ver Lúcia pela primeira vez, recém-nascida. Ficou sentado por muito tempo. Então escreveu, em um pequeno pedaço de papel: se você se sentir mais leve com a minha ausência, eu vou embora. Colocou o bilhete sobre a mesa, ao lado da foto queimada. Mas no momento em que se levantava para ir ao quarto arrumar suas coisas, o telefone tocou. Era um número desconhecido. André atendeu. Alô? Uma voz feminina respondeu, rouca e trêmula. O senhor é André Ribeiro? Sim. Quem fala? Sou Helena. Natália Rodrigues. Ex-aluna do professor Renato. André prendeu a respiração. Você está me ligando por quê? Soube do caso da Lúcia. Ouvi de uma amiga. E, não posso mais ficar calada. Natália, se acalme. Do que está falando? Passei pela mesma coisa. Aos 15 anos, o professor Renato também me conduziu desse jeito. Cortei laços com minha mãe, planejei fugir de casa. Eu quase me perdi completamente. André caiu sentado no sofá. Meu Deus! Natália soluçou. Só consegui sair com a ajuda de um antigo professor. E guardei algumas gravações. Registrei várias das reuniões privadas do professor Renato. Ele falava de romper com os pais, de como implantar a ideia de que pai e mãe são correntes. Acho que isso pode te ajudar. Você ainda tem essas gravações? Sim. Estão em um pendrive. Quero entregar para o senhor. Esta noite. O senhor pode me encontrar? A voz de André falhou. Sim. Onde você está? No Café Colonial, esquina da Rua das Palmeiras. Estarei esperando. André desligou. Olhou para a porta do quarto de Lúcia. Um fio de luz escapava pela fresta. Pela primeira vez em muitas noites escuras, ele sentiu uma fagulha de esperança.
O café colonial ficava escondido numa ruazinha, com luzes amarelas refletindo no piso de ladrilhos cinza antigo. André entrou, os olhos varrendo cada mesa. Num canto, uma jovem sentava-se sozinha. Cabelos longos e escuros, casaco grosso, segurando com força uma bolsa de pano. Natália Rodrigues? Ele perguntou baixinho. A garota levantou a cabeça. Os olhos estavam inchados, provavelmente havia chorado. Sim. Sou eu. Ele sentou-se à frente dela. Obrigado por entrar em contato. Natália, com as mãos trêmulas, tirou um pendrive prateado e colocou sobre a mesa. Ainda me assombra. Mas não posso deixar outras caírem na armadilha dele. André assentiu. Você pode me contar? Desde o início? Natália mordeu o lábio. Aos 15 anos, o professor Renato começou a organizar reuniões privadas. Só algumas meninas eram escolhidas. Ele dizia que a gente era desperta. No começo era leitura, filosofia. Mas logo ele dizia que o amor de pai era uma forma de invasão mental. Sua voz fraquejou. Contava histórias sobre meninas sendo controladas pelos pais com afeto. E dizia que crescer significava cortar isso. Sob orientação dele, escrevi uma carta de rompimento para minha mãe. Fugi por 3 dias. Só fui resgatada por um professor chamado Luiz, que me encaminhou à terapia. André permaneceu em silêncio. Natália empurrou o pendrive para ele. Nele tem uma gravação de uma sessão de consciência autônoma. Ele fala claramente sobre como enfraquecer o pai para desestruturar a família. Até orientações de como organizar o ritual de apagamento de nome. Escondi o gravador na mochila. Você foi muito corajosa. Murmurou André. Não foi coragem. Sussurrou Natália. Só não quero que mais nenhuma criança perca um pai que realmente a ama. Na manhã seguinte, André não foi para a escola. Foi direto ao escritório de Tiago e entregou o pendrive. Tiago conectou ao notebook. O áudio preencheu a sala. Treine a frase, ele não é mais meu pai. Quando conseguir dizer isso sem tremer, você está pronta. Nenhum amor é incondicional. Se eles te amam porque te colocaram no mundo, isso é dominação disfarçada. Tiago ficou em silêncio. Meu Deus! Isso não é mais educação. Isso é lavagem cerebral. E minha filha é uma das vítimas. Tiago se levantou. Vou enviar cópias para 3 setores. Ministério da Educação, Inspetoria Escolar e Conselho de Ética Profissional. Naquela tarde, André recebeu um comunicado da escola. Renato Oliveira compareceria a uma reunião especial com os pais, exigida por dezenas de famílias que questionavam sua influência e acusações de provocar rupturas familiares. Clara segurou o braço de André. Amor, se prepare. Não podemos deixá-lo distorcer a verdade de novo. André assentiu. Pegou o pendrive e imprimiu trechos das gravações transcritas, com anotações detalhadas. Ele já não era apenas um pai desesperado, era um pai em combate. A reunião aconteceu no auditório principal. Mais de 50 pais estavam presentes. Lúcia também veio sentada ao lado de Mariana e Sofia, o rosto tenso como um fio esticado ao limite. Renato subiu ao palco, calmo como sempre. Sorriu levemente. Sem microfone, mas sua voz ressoava com clareza. Prezados pais. Sei que alguns se sentem sem controle. Sobre seus filhos. Sobre pensamentos diferentes. Mas peço que entendam, não se pode amar através da prisão. Um dos pais gritou. O senhor mandou minha filha eliminar a imagem do pai. Isso é educação? Renato sorriu. Eu nunca ensinei ninguém a odiar os pais. Eu ensino liberdade. Liberdade significa poder olhar para quem amamos sem medo. André deu um passo à frente. E o senhor também ensina a queimar fotos da família. A chamar o próprio pai de tumor a ser removido? Isso é o conhecimento que transmite? Renato manteve o sorriso. Eu não controlo as emoções dos alunos. Se eles reagem assim, talvez seja porque já foram feridos antes. Lúcia levantou-se bruscamente. O pai matou o que havia de sentimento em mim. Todos se viraram. André ficou paralisado. A menina gritou. O senhor sempre quis que eu fizesse tudo do seu jeito. Proibiu-me de ver o professor. Proibiu-me de acreditar no que eu sentia como verdade. Queria que eu fosse uma criança para sempre. Mas eu não preciso mais do senhor. Murmúrios se espalharam pela sala. Uma mulher exclamou. Como isso chegou a esse ponto? André virou-se para Lúcia, os olhos marejados. Eu nunca quis te controlar. Só
Queria que você não esquecesse quem sempre esteve ao seu lado. Renato interveio. Ele está usando os sentimentos como forma de posse. Clara não aguentou mais. Caminhou até a mesa do professor e colocou uma folha impressa sobre ela. Aqui está a prova de que o Sr. Renato Oliveira manipula ideologicamente os alunos. Aqui está a sua frase. Imagine que seu pai está morto, esse é o seu primeiro dia de vida. Renato empalideceu. Ele tentou tirar o papel, mas outro pai pegou antes e leu em voz alta. O clima do auditório mudou imediatamente. Um homem levantou-se. Minha filha chorou desesperada quando eu proibi que ela frequentasse o clube de história. Disse que eu era um símbolo de opressão. Foi o senhor quem colocou isso na cabeça dela. Outro completou. Minha filha de 13 anos disse que eu não era pai, mas uma marca biológica. Achei que fosse só uma fase. Agora entendo. Renato deu um passo para trás. Mas Lúcia permaneceu em pé. Não olhou para o pai. Nem para ninguém. A diretora Ângela avançou. Professor Renato, diante das acusações e provas, declaro sua suspensão imediata para investigação. Por favor, retire-se do auditório. Renato olhou ao redor. Seu rosto estava impassível. Não disse uma palavra. Virou-se e saiu sem olhar para trás. Lúcia desabou na cadeira. Após a reunião, André permaneceu em silêncio no pátio da escola. O vento noturno batia contra seu casaco. Clara aproximou-se, sem dizer nada. Alguns minutos depois, João, o professor de música, chegou perto. Você conseguiu, André. André assentiu levemente. Mas ainda não acabou. Pelo menos agora ela viu quem ele realmente é. De volta para casa, André abriu a porta do quarto da filha. Lúcia estava sentada na cama, abraçando um travesseiro, com o olhar perdido. Pai. Não entra aqui. Ela disse, baixinho. André ficou na soleira da porta. Não preciso do seu perdão. Só quero que entenda que eu nunca fui seu inimigo. Lúcia mordeu os lábios. O senhor não entende. Entendo sim. Porque eu também já fui uma criança guiada sem perceber. Lúcia levantou os olhos pela primeira vez em muitos dias. E em seu olhar havia algo, incerto. Uma dúvida. Uma rachadura. Eu ainda tenho as fotos da sua infância. Mesmo que você tenha queimado todas. Lúcia estremeceu. E também guardei as cartas que você me escreveu na segunda série. Aquelas em que me chamava de super-herói. Uma lágrima escorreu do rosto de Lúcia. Mas ela virou-se para o lado, em silêncio. André saiu do quarto. Não disse mais nada. Clara foi até a varanda. Amor. Eu acho que ela está abalada. Vai levar tempo. Você acha que ela vai voltar? Não sei. André sussurrou. Só sei de uma coisa, pai não vai embora. Mesmo que a filha o empurre para longe. A casa, depois da reunião, mergulhou num silêncio assustador. Durante toda a tarde, Lúcia não saiu do quarto. Clara apenas deixou um copo de leite na porta e se afastou. André estava no escritório, olhando fixamente para uma parede branca. O vazio se espalhava como água vazando no chão. Ele tinha feito tudo o que podia. Provas. Confronto. Verdade. Tudo veio à tona. Mas por que não sentia alívio? Talvez porque a única pessoa da qual ele queria ouvir uma única palavra, só uma, ainda não tinha dito nada. Naquela noite, depois de um jantar em silêncio, Clara entrou na sala. Em suas mãos estava a carta que André havia escrito antes de receber o telefonema de Natália. A carta ficara ali por dias, nunca enviada. Você ainda pensa em ir embora? Clara perguntou. André ergueu o olhar. Se minha presença impede nossa filha de respirar, então eu não devo ficar. E se a sua ausência for o que vai destruí-la? André não respondeu. Pegou a carta, rasgou em dois. Depois, mais 2 vezes. Os pedaços caíram ao chão como cinzas de uma desistência. A noite caiu. A casa ficou apenas com a luz do abajur. André estava sentado na sala, olhos fechados. Não dormia. Apenas escutava. Esperava. 1 da manhã. A porta do quarto de Lúcia se abriu suavemente. Passos leves no assoalho. Ele abriu os olhos. Lúcia não entrou na sala. Foi direto para o quintal dos fundos. André levantou-se, mantendo distância. Pelo vidro da janela, viu Lúcia sentada sozinha no banco de pedra. Nos braços, um álbum antigo, capa de couro desgastada. André reconheceu. Era o álbum da família.
Aquele que pensava ter sido queimado. Lúcia folheava as páginas devagar. Seus dedos tocavam suavemente as fotos da infância. Lúcia sobre os ombros do pai, sorrindo nos braços da mãe, chorando ao cair da bicicleta e sendo carregada pelo pai. De repente, ela tirou do bolso uma foto chamuscada. Restava apenas metade do rosto dele. Ela olhou fixamente para a imagem. Por muito tempo. E então, começou a chorar. Pela primeira vez em semanas, em meses, ela chorou como uma criança. André não se aproximou. Ficou parado no escuro. Os olhos ardendo não de dor, mas porque uma pequena esperança havia nascido. Um brilho minúsculo suficiente para mantê-lo de pé. Na manhã seguinte, Clara entrou no quarto de Lúcia para organizar algumas coisas. Sobre a escrivaninha havia uma folha solta. Sem título. Sem destinatário. Apenas algumas linhas escritas à mão. Achei que fosse forte por romper. Mas, na verdade, estava fugindo do que mais doía admitir que feri quem sempre me amou de verdade. Clara pousou a mão no peito. Lúcia. No mesmo instante, no escritório da Secretaria de Educação Regional, Tiago recebia o retorno de Brasília. O relatório completo sobre Renato Oliveira havia sido enviado à Comissão Nacional de Educação. A resposta veio clara. Requerida a suspensão total de Renato Oliveira de todas as atividades educacionais. Início imediato de investigação sobre conduta ética e psicológica. Se comprovado o desvio, o diploma será cassado e o exercício profissional, proibido permanentemente. Tiago enviou uma mensagem a André. Ele leu. Mas não sorriu. Não comemorou. Apenas assentiu levemente com a cabeça. Justiça só tem sentido se Lúcia for capaz de enxergá-la. Naquela tarde, André pretendia ir à feira sozinho. Mas assim que ele abriu a porta, a voz de Lúcia soou atrás dele. Posso ir com o pai? André virou-se devagar, como se temesse estar tendo uma alucinação. Lúcia usava um moletom cinza, o cabelo preso em um coque. Seus olhos ainda estavam inchados, mas não tinham mais o gelo de antes. Ela não sorriu, nem abaixou a cabeça. Mas aquele olhar já era diferente. André assentiu. Claro. Pai e filha caminharam até a mercearia na esquina. Nenhum dos dois falou nada nos primeiros 10 minutos. Mas o silêncio não era mais pesado. Lúcia andava devagar, às vezes parava para observar as lojinhas ao redor. Ao pararem diante da banca de legumes, ela perguntou de repente. O pai ainda guarda aquelas cartas que escrevi quando era pequena. André assentiu. Estão na gaveta menor, embrulhadas num lenço de seda que sua mãe deixou. Eu posso vê-las de novo? Quando você quiser. Lúcia não respondeu, mas fez um leve aceno de cabeça. Naquela noite, Clara sugeriu fazer fondue. Lúcia se ofereceu para preparar o caldo. André pegou os palitinhos, ajudou a cortar os vegetais. Quando sua mão tocou sem querer a da filha, Lúcia não recuou. Apenas lançou um olhar discreto e seguiu cortando. Ao final da refeição, ela largou os hashes sobre a tigela e perguntou baixinho. O pai me odeia? André respondeu sem hesitar. Eu te amo. Independentemente da forma como você me vê. Lúcia abaixou a cabeça, e com um fio de voz. Desculpa. Silêncio. Clara colocou a mão sobre o ombro da filha. Você não precisa dizer mais nada. Lúcia olhou para o pai. Eu não sabia o quão longe tinha ido. Até perceber que não sentia mais nada. Só vazio. Mas você voltou. Disse André, os olhos marejados. Naquela noite, ele voltou a abrir o velho álbum de fotos. Pouco depois, ouviu-se uma batida suave na porta. Pode entrar. Disse ele. Lúcia entrou, carregando um maço de papéis coloridos. Eu encontrei algumas das fotos que rasguei. Colei tudo de novo, coloquei aqui. Ela lhe entregou um pequeno caderno capa dura, feito à mão, simples. Na primeira página, estava a foto dos três André, Clara e Lúcia. A foto rasgada havia sido remendada com fita adesiva transparente. Algumas marcas ainda eram visíveis, mas o rosto estava inteiro. Abaixo, Lúcia escreveu. Para o pai o único que nunca me deixou para trás. André engasgou. Estendeu os braços e abraçou a filha. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu como se estivesse abraçando novamente aquela garotinha que corria atrás dele pelo parque. Não uma discípula de Renato, nem uma combatente radical. Mas sim Lúcia, sua filha. Na manhã seguinte, os jornais começaram a divulgar a notícia.
Professor de História da Escola Santa Teresa é suspenso por suspeita de manipulação de menores, difusão de ideologias extremas e incentivo à ruptura familiar. A escola enviou um e-mail de desculpas a todos os pais e convidou-os para uma cerimônia pública de responsabilidade, marcada para a semana seguinte. Lúcia leu o e-mail em silêncio. Depois virou-se para o pai. O pai vai comigo? Claro. Eu quero falar algo lá também. Naquela noite, Lúcia abriu o notebook e começou a digitar o discurso. Pai, pode ouvir o começo? André sentou-se ao lado dela e assentiu. Lúcia respirou fundo e leu. Eu achava que liberdade significava apagar tudo o que vinha dos outros. Mas entendi que liberdade verdadeira é saber preservar o que há de bom mesmo que venha de alguém que um dia achei ser minha prisão. Obrigada ao pai que eu esqueci. Mas que nunca me esqueceu. A voz dela tremia. André não disse nada. Apenas pousou a mão sobre a mão da filha. Naquela noite, ele abriu o escritório e pegou uma nova caixa de fotos. Clara entrou. O que você está fazendo? Vou adicionar mais uma foto ao álbum. Qual? Ele mostrou. Uma imagem tirada pelo celular. André e Lúcia se abraçando após a reunião de pais, com as luzes do auditório desfocadas ao fundo. Quando foi isso? João mandou. Ele tirou de longe. Clara sorriu. Onde vai colocar? André sussurrou. Na última página. Para encerrar um capítulo. E começar outro. A noite estava calma, mas dentro de André havia mil ventos. Sentado no sofá, segurava o pendrive que Natália lhe entregara. A tela do notebook iluminava o rosto com uma luz pálida, quase fantasmagórica. Clara dormia. Lúcia ainda estava em seu quarto. André abriu a pasta chamada Eva Arquivos Internos. Havia 6 gravações. Ele clicou na primeira. A voz de Renato ecoou, clara, inegável. Quer ser verdadeiramente livre? Deixe o pai da menina cair no silêncio para sempre. Não a morte física, mas a morte na memória. Torne-o invisível. André fechou os olhos. Minutos depois, retirou os fones e levantou-se. Foi até a porta do quarto da filha. Lúcia, posso falar com você? Silêncio. Ele não bateu. Apenas disse. Com firmeza e calma. Vou sentar no sofá. Se quiser ouvir algo. Não vou forçar. Sentou-se. Ligou a primeira gravação, deixando o pequeno alto-falante junto à parede. A voz de Renato voltou cada palavra, uma lâmina. No quarto, Lúcia abriu os olhos. Reconheceu aquela voz. Era a voz da iluminação que um dia ela acreditou cegamente. Mas agora, cada frase tinha outro tom. Já não era firme. Nem convincente. Não precisamos de laços de sangue. Família é uma invenção para esconder a impotência dos homens. Ela tremeu. Os lábios cerrados. Lá fora, André continuava ali, olhando para o vazio. A gravação seguia. Quando você fizer o pai sair da sua vida por conta própria, essa será sua primeira vitória. Lúcia levantou-se. Abriu a porta. Devagar. André ergueu o olhar. Lúcia não disse nada. Sentou-se no sofá, em frente a ele. Quero ouvir. Ela disse. Ele desligou a gravação. Silêncio. Só restavam as respirações. E uma dor sem nome. Sei que falhei em muitas coisas. Começou André. Fui ríspido. Às vezes achei que controlar era a única forma de proteger você. Lúcia o encarava, imóvel. Mas nunca te odiei. Nunca quis que fosse uma cópia de mim. Só. Tive medo que você se perdesse. Lúcia apertou as mãos. Um dia, achei que o pai era uma corrente. Um obstáculo. Um manipulador. Mas agora. Eu me apavoro por ter te visto assim. André não respondeu. Deixou-a continuar. Não sei quando comecei a me afastar. Talvez no instante em que ouvi Renato dizer que amor familiar é um entorpecente. Pensei que aquilo fosse luz. André perguntou em voz baixa. E agora, o que você vê? Lúcia chorou. Um abismo. Do qual eu quase virei parte. André inclinou-se e abraçou a filha. Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou André e Lúcia adormecidos no sofá, ainda de mãos dadas. Ela tirou uma foto não para postar, apenas para guardar no coração. À tarde, André e Tiago foram ao escritório da Inspetoria Educacional. As cópias das gravações foram entregues formalmente, junto com a denúncia escrita de Natália. Vamos precisar que ela assine como testemunha, disse Tiago. André assentiu.
Lúcia está pronta. Naquela noite, durante o jantar, André disse: Filha, tenho algo para te perguntar. Lúcia levantou os olhos. Você gostaria de dizer algo ao Ministério da Educação? Ela assentiu em silêncio. Se isso puder impedir que alguém trilhe o mesmo caminho que eu. Clara segurou a mão da filha. Tenho orgulho de você. 3 dias depois, a coletiva de imprensa do Ministério da Educação foi realizada. A mídia lotava o local. Muitos jornalistas e repórteres de emissoras importantes estavam presentes. Lúcia foi convidada a discursar. Vestia uma camisa branca, o cabelo preso. Subiu ao púlpito com o rosto ainda jovem, mas os olhos já marcados por uma vivência intensa. Ela começou. Meu nome é Lúcia Ribeiro. Tenho 14 anos. Fui aluna do professor Renato Oliveira. Todos os olhares se voltaram para ela. Eu já acreditei que liberdade significava não precisar dos meus pais. Já pensei que amor era uma forma de imposição. Já cheguei a planejar um ritual de ruptura. Mas hoje, eu sei. Fui manipulada. Ouviram-se murmúrios. Os flashes das câmeras não paravam. O professor Oliveira não nos ensinava história. Ele ensinava a odiar. Odiar o pai. Odiar a sociedade. E a acreditar que só arrancando nossas raízes poderíamos viver. Estou aqui hoje, não para me vingar, mas para pedir desculpas ao meu pai que suportou o meu silêncio, meu olhar gelado, e nunca me abandonou. O auditório ficou em completo silêncio. Lúcia virou-se e olhou para a primeira fileira onde André estava sentado. Ela sorriu levemente. Após o discurso, os jornais estamparam manchetes como: Estudante corajosa revela a verdade sobre professor que doutrinava alunas. Aluna da Santa Teresa denuncia. Renato Oliveira não ensinava história, ensinava ódio. Vítima quebra o silêncio. O Ministério da Educação amplia investigação em todo o país. Renato Oliveira foi convocado à sede da Comissão de Ética Profissional. Pela primeira vez durante toda a crise, ele não sorriu. Não vestia camisa branca. Não ergueu a mão como um pregador. A imprensa o cercou ao sair da audiência. Um repórter gritou: O senhor tem algo a dizer às alunas que o senhor dizia precisar ser libertadas de suas famílias? Renato não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Um pai gritou: O senhor roubou minha filha por 1 ano. Outro completou: O senhor não é professor. É um extremista disfarçado de intelectual. Uma semana depois, foi emitido o documento oficial. Renato Oliveira tem seu registro de professor cassado de forma definitiva, estando proibido de exercer a profissão em qualquer instituição educacional no território nacional. Além disso, será processado por abuso de poder e dano psicológico a menores de idade. Com a divulgação da notícia, André recebeu um telefonema de Helena. O senhor viu? Ela sorriu. Finalmente, justiça foi feita. Você foi a primeira a ter coragem. Se não fosse por você. Não. O senhor é quem nunca desistiu. Eu sou grata. A voz dela embargou. E, se o senhor não se importar, quando a Lúcia estiver melhor, eu gostaria de vê-la. Conversar. Mostrar para ela que não está sozinha. André se emocionou. Nós 3 ficaríamos muito felizes. Naquela noite, Lúcia apareceu com uma caixa nas mãos. Pai, mãe. Ela chamou. André e Clara entraram no quarto. Sobre a mesa havia um novo álbum capa dura, com um sol colado no canto superior esquerdo. Lúcia abriu a primeira página. Fotos antigas, fotos novas, e uma imagem deles 3 abraçados após a coletiva. Quero recomeçar. Ela disse. E este álbum, é a forma como quero lembrar da verdade. Nada mais será rasgado. Apenas guardado. André colocou a mão em seu ombro. Obrigado, filha. Lúcia tirou da caixa uma nova foto, ela abraçando André, com a bandeira da escola Santa Teresa ao fundo. Colou na última página. Abaixo, escreveu: Nem todo mundo que nos dá a vida é nossa família. Mas quem permanece mesmo quando negamos essa é a verdadeira família. 3 semanas depois da coletiva, tudo parecia desacelerar. Já não havia o burburinho da imprensa, nem noites de choro desesperado, nem confrontos intensos. O que restava era o silêncio. A cura frágil, mas real. Lúcia tinha voltado às aulas. Mas não se sentava mais no fundo. Agora ficava nas fileiras do meio, às vezes anotando, às vezes olhando pela janela, como quem revisita a fronteira entre si e o mundo.
A nova professora de História fora nomeada Juliana Valente, voz serena e firme, vinda da Universidade de Salvador. No primeiro dia de aula, ela disse apenas: "A história não serve para provar quem está certo. Serve para entender por que erramos." Lúcia assentiu em silêncio. Certa tarde, Helena foi visitar Luz. Trouxe um saquinho de biscoitos e sorriu sem graça. "Fui eu que fiz. Queimou um pouquinho. Mas ainda dá para comer." Lúcia os recebeu, hesitante. "Obrigada. Por não ter se calado. Eu também me calei tempo demais." Helena sentou-se. "E isso me custou 2 anos de juventude em culpa e sofrimento. Mas se você se levantar, eu estarei ao seu lado." Lúcia olhou para Helena. Uma sensação estranha floresceu no peito pela primeira vez. Ela não se sentia uma sobrevivente, mas alguém capaz de seguir em frente. Naquela noite, após se despedir de Helena, Lúcia sentou-se em seu quarto e abriu o notebook. Entrou na página oficial do Ministério da Educação. Na seção Denúncias de Conduta Imprópria, digitou Renato Oliveira. O dossiê apareceu. Status: suspensão definitiva. Acusações: abusar da posição de professor para manipular estudantes, incentivar ideologias extremas e promover o rompimento de vínculos familiares. Situação legal: investigação em andamento em diversas localidades. Lúcia clicou em adicionar testemunho. Digitou seu nome. Não marcou a opção de anonimato. Na manhã seguinte, durante o café, Lúcia disse baixinho: "Quero depor, se necessário. Como testemunha formal." André e Clara ficaram em silêncio. André pousou a xícara. "Eu vou com você. Não tenho mais medo," disse Lúcia. Uma semana depois, a audiência preliminar foi realizada no Tribunal Educacional da cidade de Campinas. A imprensa não pôde entrar na sala de audiência, mas dezenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora: pais, alunos, professores. Renato Oliveira entrou por uma entrada reservada. Estava abatido, magro, sem qualquer vestígio da imponência de antes. Camisa amassada, olhos fundos. Lúcia o observava do banco das testemunhas. Sem ódio. Apenas serenidade. Depôs com clareza e firmeza. Quando o advogado de Renato perguntou: "Você acredita que, aos 14 anos, é capaz de tomar decisões sozinha?" Lúcia respondeu: "Fui levada a acreditar que sim. Mas, na verdade, fui treinada para perder a autonomia." O advogado ficou em silêncio. Ao final da audiência, o juiz declarou: "Há provas suficientes de que o senhor Renato Oliveira violou gravemente a ética docente. Este tribunal recomenda o prosseguimento da ação penal conforme o artigo 231 por dano psicológico e interferência nociva na estrutura familiar de menores." Renato abaixou a cabeça. Nada disse. Nada mais havia a dizer. Naquela tarde, os 3 voltaram para casa. Clara preparou uma sopa de legumes. André pegou 3 tigelas. Lúcia ligou a música pela primeira vez em meses. O som preencheu a sala. A canção "Volver." Quando a melodia atingiu o ápice, Lúcia sorriu. "Eu costumava odiar essa música. Porque a mãe colocava o tempo todo. Agora, parece que fala de mim." Clara abraçou a filha. "Você voltou." André olhou para as duas. Não disse nada. Apenas fechou os olhos. Naquela noite, Lúcia escreveu. Estava finalizando seu diário Renascimento. Cada página trazia uma memória, uma emoção, uma ferida e um momento de cura. Ela colou no fim uma nova foto tirada na coletiva. Ela entre André e Clara, os 3 de mãos dadas. A imagem fora enviada por um jornalista chamado Daniel que acompanhou o caso. Abaixo da foto, Lúcia escreveu: "Família não é o lugar de onde fugimos. É o lugar onde ainda há espaço para a gente voltar." Numa tarde, a Escola Santa Teresa organizou o evento Pedido de Desculpas Público. Todos os professores, pais e alunos estavam presentes. A diretora Ângela Trindade subiu ao palco com um olhar sério. "Não negamos. Houve um erro grave. Pedimos desculpas por não termos identificado mais cedo. Por termos permitido que um indivíduo usasse sua posição na educação para manipular. E por não termos protegido a tempo as crianças pelas quais éramos responsáveis." Ela abaixou a cabeça. O público aplaudiu. André estava ao lado de Lúcia na primeira fileira. Clara à esquerda. Natália, sentada na fileira de trás, sorria levemente. Um professor jovem subiu ao palco. Rodrigo Nascimento, professor de literatura. Ele disse:
Não podemos mudar o passado. Mas podemos impedir que ele se repita. E hoje é um novo começo. Lúcia foi inesperadamente chamada ao palco. Ela pegou o microfone e olhou em volta do auditório. Eu já odiei meu pai. Não porque eu entendesse o motivo, mas porque me ensinaram a fazer isso. Mas agora, eu escolho amar não porque sou obrigada, mas porque entendi quem nunca me abandonou. O silêncio tomou conta da sala. Lúcia continuou. Se alguém aqui já se sentiu indigno de sua família, lembre-se. A verdadeira família não contabiliza os erros. Ela espera você voltar. Aplausos intensos ecoaram por todo o auditório. Naquela noite, Lúcia colocou o álbum de família na estante da sala, bem no centro, o lugar mais visível. André observou aquele gesto como se fosse um ritual. Quero que todos que entrarem aqui vejam isso primeiro. Ela disse. O quê? Perguntou Clara. Lúcia apontou. A verdade. De que não somos perfeitos. Mas somos reais. No domingo seguinte, os três foram fazer um piquenique no Lago Antigo, o mesmo lugar onde tiraram uma foto de família quando Lúcia tinha 8 anos. Lúcia posicionou o celular no tripé, ativou o temporizador e correu para junto deles. Abraçou André pelos ombros. Essa aqui eu quero imprimir em tamanho grande. Ela riu. Vai colar onde? Perguntou Clara. Lúcia respondeu sem hesitar. No meu quarto. Ao lado da foto do professor antigo. Quer dizer, do espaço vazio. Os três caíram na gargalhada. Uma semana depois, chegou uma pequena encomenda em casa. Remetente. Natália Rodrigues. Dentro, havia uma moldura de madeira com uma foto de Lúcia e Helena sorrindo radiantes num café, a luz do sol atravessando o vidro. Acompanhava a foto uma frase escrita à mão. Nunca é tarde demais para ser quem se é de verdade. Naquela noite, André sentou-se sozinho na varanda. Lúcia trouxe 2 xícaras de chá quente e entregou uma a ele. O que o pai está pensando? Ela perguntou. André olhou para o céu. Penso. Que o mundo sempre tem uma linha tênue entre amar e controlar. Entre liberdade e se perder. E que eu tive medo de ter cruzado essa linha. Pai não cruzou. Só. Esperou mais tempo na encruzilhada que o normal. André riu. Você tirou isso de onde? Não tirei. Eu mesma pensei. Lúcia inclinou a cabeça. Mas... Pai. Sim, filha? Se um dia eu esquecer quem o senhor é. Sim? Então só me lembre de uma coisa. O quê? Que o senhor foi quem nunca me deixou para trás. André não respondeu. Apenas olhou para a filha. E apertou sua mão com força. A história é um profundo alerta sobre o poder das ideias e a fragilidade dos vínculos familiares. Ela ressalta que o amor precisa vir acompanhado de escuta, paciência e compreensão. Pais não são apenas aqueles que geram, mas os que estão dispostos a esperar por nós, mesmo quando nos perdemos. Ao mesmo tempo, a narrativa revela o quão perigosos podem ser os crimes cometidos sob o disfarce do conhecimento, e que a justiça só tem valor quando as vítimas têm coragem de se levantar, encarar e perdoar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.